Bom, boa noite. Estamos em mais um episódio do nosso podcast. Eu, Felipe, da OK Idiomas, a Clarissa, do Cla English, e hoje com uma convidada super especial, a Márcia Garcia, da Play to Learn. Márcia, muito obrigado por aceitar o convite. Estou falando em meu nome e o nome da Clarissa. E eu queria pedir para você contar um pouquinho para a gente da sua história, da sua trajetória no ensino de idiomas. Tá, muito obrigada pelo convite, Felipe e Clarissa, né? E é um prazer estar aqui com vocês. Então, a minha trajetória é bem longa, eu vou separar alguns episódios, tá bom? Tá bom. Eu me formei em 87, né? Aqui na Faculdade de Letras de Sorocaba, e em 88 eu fui para Londres, fiquei lá 2 anos, voltei, na verdade, em 89 fui para Londres e fiquei até 91, em 2 anos. E quando eu cheguei aqui, eu não queria ser professora, porque eu não queria ganhar pouco. E professora tem esse estigma de ter salário baixo, e eu sempre gostei muito de dinheiro. Então, eu não queria ser professora. Aí, eu cheguei e já tinha uma tradução. Uma amiga me indicou para uma escola da época, uma tradutora, e ela me passou um livro para traduzir, que era o manual de uma calculadora. E depois que eu fiz, em um mês, entreguei. Lembrem-se que nessa época não tinha computador, tá? Era muito raro, não tinha. Era só no papel. O que eu tinha de sofisticado era uma máquina de escrever eletrônica que eu tinha trazido de Londres. Porque isso era muito sofisticado. Então, eu fiz essa tradução enorme. Demorei um mês traduzindo todo dia, das 8 às 5, sem parar, parando uma hora para o almoço. E tinha que fazer os gráficos, a calculadora, tudo na mão. Aí eu entreguei e falei, não quero ser tradutora. Isso é muito chato, porque eu sou uma pessoa sociável, eu gosto de estar no meio das pessoas. E aí eu decidi dar aula de inglês, eu comecei dando aula para empresas, então eu dava aula para muitas empresas aqui em Sorocaba. Meu dia era ir até as empresas e dar aulas. Tem empresa que eu ficava todo dia de manhã, eles me contratavam para dar aula para todos os funcionários. Era uma época muito rica, vamos dizer assim. Rica eu digo porque as empresas realmente investiam nos funcionários. E era muito legal essa parte, né? E um pouco tempo depois, eu abri o meu próprio espaço. Aliás, nessa época eu já tinha. É que as empresas preferiam que eu fosse, eu ia, mas eu sempre tive o meu escritório. Nessa época, era uma sala na Rua 15 de Novembro. Que é a Classic English. Depois virou Classic English. Era só uma sala, não tinha nome. Depois eu fui para Francisco Ferreira Leão. Aí o meu ex-marido começou a dar aula comigo. E daí um pouquinho depois nós abrimos a Classic English, que na verdade antes chamava-se Mr. English. E depois, por questões jurídicas, nós tivemos que mudar para Classic English. Essa escola existe até hoje, tá? Com o meu ex-marido, né? Fiz a Maria. E eu trabalhei na Classic English, né? Era proprietária até 10 anos atrás, mais ou menos. Aí nós nos separamos e eu optei por não ficar com a escola, eu quis ficar com outros bens e eu não quis mais ser diretora, proprietária de escola. Eu quis trabalhar sozinha, porque eu estava cansada de administrar pessoas e o que eu gosto mesmo é de dar aulas. E aí você se descobriu que realmente era a aula que era o seu negócio. Então, logo depois, né, voltando lá para 91, aí eu comecei a dar aula e adorei. E daí abri a escola e sempre foi muito bem. E depois há 10 anos atrás, né, eu saí da Classic English e abri o meu escritório, que o Felipe foi até lá e conheceu. E aí, Márcia, como que surgiu a ideia dos jogos, do Play to Learn? Então, foi nessa época, 10 anos atrás, é que surgiu essa ideia. Eu fiquei muito criativa, né, porque eu deixei muita coisa para trás e foi muito interessante. E daí na verdade, eu fiz em plaquinhas, né? O Felipe conhece, eram tabuletinhas de madeira e atrás tinha um imã, todo tipo de imã, né? Então tinha imã aqueles que a gente corta, tinha uns que eram uns pedacinhos mais grossinhos, porque na madeira, esse que a gente adesiva, a madeira não aguentava, ele caía. Então era madeira. Aí eu inventei isso, criei, sei lá, e tinha lá para meu uso. Mas como que surgiu essa ideia? Mesmo das plaquetas, como que foi que surgiu? Isso é algo que já veio de lá, junto da escola com você? Não. Era assim, eu sempre, como professora, eu sempre me interessei muito pelo aluno que não aprende. Pelo aluno que não é que não aprende, ele tem dificuldade, ele sofre.
Tanto é que a minha dissertação de mestrado é o aluno com dificuldade de aprender a língua estrangeira. Só que lá não falo nada de jogos, lá eu usei conceitos da psicanálise. Eu fiz meu mestrado na Unicamp, né? E quando você faz o mestrado numa universidade assim, você tem que seguir a linha de pesquisa dos professores que se disponibilizam a aceitar você. Hellis mortal. Então, não adianta você chegar lá com a sua ideia. Bom saber, porque eu estou querendo fazer mestrado, bom saber. Então, você começa a pesquisar os professores que pegam alunos para orientar e qual é a linha de pesquisa deles. E aí eu comecei assistindo aulas, eu era aluna especial, na verdade, eu era matriculada, mas não como aluno regular do curso. Primeiro eu fiz aluna especial com várias professoras, aí eu me identifiquei com uma e aí eu persegui essa mulher durante uns anos até eu entrar no mestrado da Unicamp, né? Tem que passar, tem as provas, né? Tem várias provas e depois tem a conversa com o possível orientador. Então, na Unicamp, nessa época eu estava estudando psicanálise, porque é uma linha de pesquisa forte na Unicamp. E é interessante, mas assim, não é uma coisa que tem uso prático. Então, só para dizer que isso sempre ficou na minha cabeça. Como é que eu vou ajudar esse aluno que tem dificuldade a aprender a língua estrangeira? E eu sempre gostava de ter, a gente chama de realia, né? Quer dizer, material para o aluno pegar, porque nem todo aluno tem essa inteligência, não sei se é inteligência, mas esse raciocínio abstrato. Tem certos alunos que eles precisam ver, que eles precisam pegar. Aí eu falei, não, e eu também me interessava muito pelo aluno, o aluno sinestésico, o aluno visual, né? Então, vendo por esse prisma, como é que a gente poderia favorecer os alunos. E eu sempre me incomodava com o sinestésico. Eu falava assim, mas o que o sinestésico, como é que a gente pode agradar, atrair esse aluno para o ensino de língua inglesa? E aí veio essa ideia, né? Da onde veio, eu não sei, o universo mandou. Eu fiz as tabuletinhas, tudo muito louco, né? Porque tem uma amiga que mexia com artesanato e conhecia um cara que cortava madeira lá no Zona Norte. Aí, eu moro aqui no centro, né? Aí eu peguei essa amiga, não, vamos lá ver o que é. Daí eu vi que sobrava, que tinha um material que ele jogava fora, eram umas tabuletinhas assim. Aí eu fui lá e falei para ele, eu vou precisar de 500 dessas tabuletinhas. Aí ele falou, tá bom, deixa aí, eu vou cortando para conforme vai sobrando. Aí eu comprei lá as tabuletas dele. Aí eu levei numa gráfica que tinha ali na Newton Prado, que ele imprimia as palavras e ele colava na tabuleta para mim. Mas antes disso, eu mandei imprimir um monte de letras e fui colando. Então, assim, a criação, a invenção de um produto, né, é alguma coisa que demora um tempo. Então, primeiro eu colei, vi que ficou feio, daí ele ofereceu a alternativa de ele fazer as palavras e já adesivar por cima, ficou legal, daí eu fui colando, mas, bom, aí ficou legal, ficou bom, eu usava. Um pouco tempo depois eu conheci uma coach, uma amiga me apresentou, uma amiga dela, e ela se ofereceu, quando ela viu esse produto, ela se ofereceu para ser minha coach gratuitamente, porque ela tinha feito o curso, e quando eles terminam o curso, eles precisam praticar em alguém. Ela falou, você tem que escolher um objetivo que você quer alcançar, um projeto, e eu vou te ajudar. Aí ela conheceu os jogos, ela ficou encantada, ela queria fazer. Mas eu estava tranquila, eu dava aula na faculdade, eu tinha muitos alunos particulares, muitos que eu trabalhava demais. O Irapuru sempre me mandou os alunos com dificuldade. Então, eu não tinha, assim, nem horário livre, né? Mas eu fui percebendo, eu era coordenadora da Anhanguera nessa época, eu fui percebendo que os cursos de letras estavam acabando, porque logo eu ia perder meu emprego, porque eles estavam mudando de presencial para online e o coordenador online era outro. Então eu falei, bom, vamos lá, vou ter que... Vou me reinventar, vou ter que... Vou me reinventar, porque daqui a pouco... E mesmo assim, eu dava muita aula, mas era muito cansativo, né? Porque era aula de manhã, tarde e à noite. Então, aí eu comecei esse projeto com ela e eu fui no Sebrae com as tabuletinhas, eles gostaram, mas falaram, é um produto que... hoje eu postei uma foto colocando lá o adesivo atrás, né? Que o Felipe disse que fazia também, aí eu peguei... E o Felipe disse que não ficava gordo, que ficava bom, né, Felipe? Daí eu comprei uma manta bem fininha e ficou legal. Então, aquelas
tabuletas de ferro de 1 por 1, aquilo é da época que começou. Então, imagina você vender um produto com uma tabuleta de ferro 1 por 1, mais 80 plaquinhas de madeira. Ele falou, não é muito viável. Aí eu voltei com o rabinho entre as pernas, achando que a minha ideia não era legal. Era boa. Acho que não vai rolar. Aí ela, a coach, na época, a Betânia, falou, não, vamos pensar, e o Sebrae também, pensa em outro material. Como eu cheguei no papel, eu não lembro até hoje, tá? Eu fui investigando a manta, pensei mesmo em fazer em manta, pensei em fazer em plástico, como são alguns crachás, como um cartão de banco, mas aí não seria ecológico, não queria. E aí chegou no papel. Então, essa é a história de como é que foi feito, né? Legal. A gente vê que você usa bastante os jogos, né? Então, como para você os jogos influenciam, né? O lúdico influencia no ensino? Tem muitas maneiras que ele influencia. E tem um estudo da neurociência, da neuroeducação, e o nome do pesquisador, eu não lembro o nome todo dele, alguma coisa Mora, eu acho que ele é português, ele é muito conhecido, vale a pena, vou ver se eu acho o nome dele aqui. Vale a pena a gente pesquisar, ouvir. Francisco Mora. E aí ele cita uns estudos na educação que ele fala assim, que o nosso cérebro, ele persegue, quer dizer, ele vai atrás de 3 coisas, que são desafio, o cérebro quer ser desafiado, ele quer a recompensa imediata. Então, por isso que o jogo ou que o videogame, as pessoas ficam totalmente ligadas no videogame, porque elas querem ver a recompensa ali na hora, elas querem ver, querem terminar. E a vontade de superação. Às vezes você erra. Eu mesmo tenho um joguinho bobinho, aquele Tetris super antigo. Eu erro, e eu volto, porque eu quero me superar. Não, eu consigo. Eu já cheguei em 150 mil. Então, daí eu tô em 5 mil, levo bomba. Não, mas eu consigo. Então, vontade de superação, desafio e recompensa imediata. Então, o nosso cérebro, quando ele vê esses componentes, ele é capturado. Então, o jogo tem esses 3 elementos. A gente deve pensar nisso também quando a gente vai elaborar as aulas. Tem desafio? O seu aluno vai querer se superar? Vai ter a recompensa vai ser imediata? E quando você começou a lançar os jogos da Play to Learn, esses jogos foram bem aceitos pelos professores? Ou tinha uma certa resistência? Não, até que não. Pelos professores, sim. Mas até hoje ainda tem os que se perguntam. Os professores gostam, veem que os alunos gostam. Assim, eu recebo muito feedback positivo. Às vezes, uma diretora, uma coordenadora que não é tão informada sobre os jogos, né, pode achar que é uma brincadeira. Mas, se você for procurar, existem congressos acontecendo na Europa, nos Estados Unidos, várias vezes por ano. Tem um até que chama Serious Games, e tem vários na Europa. Dinamarca, investe muito, inclusive dá prêmios para os jogos bem desenvolvidos para serem usados em sala de aula. Então, isso é uma realidade fora do Brasil, nas universidades, inclusive. Legal. Então, a gente está um pouquinho atrasado, mas estamos lá, estamos indo. Que legal. E em relação aos adultos, o Felipe perguntou dos professores, né? Você acha que é uma resistência? Porque, assim, quando se fala em jogos, a gente pensa nas crianças, nos adolescentes. E você acha que... Eu uso muito isso com todas as idades. Então, às vezes, o único jogo eu adapto para todas as idades. Mas, às vezes, a gente percebe que, em relação aos adultos, alunos adultos, há uma resistência maior. Você sente isso também? Você acha que isso é fato? Pode até ser. O seu aluno é muito sério, muito sisudo, pode ser que ele não queira, e pode ser que ele precise muito, porque ele está cansado. Os alunos adultos tiveram um dia de trabalho exaustivo, e às vezes eles chegam para a aula e já estão cansados. Então, é preciso, acho que, conversar, né? E explicar para eles todos esses benefícios, para eles, senão ele vai falar, essa professora está querendo me enrolar. Ou não, o aluno vai falar, não, eu quero porque eu aprendo, né? Depois que ele usa uma vez, tanto é que as professoras me relatam muito, que usam muito com adultos. Eu tenho alunos adultos que têm mais resistência, que preferem não, que é um só, mas os outros, quando eles veem que ajuda, eles querem e compram para levar em casa. Eu tenho
Agora ela não faz aula comigo mais, mas ela tem mais de 65 anos. Eu tenho uma turma de terceira idade que ama, que são Ela- todos nessa... E elas amam. É tudo 60 alguma coisa. E quando eu levo jogos, elas ficam lá. E hoje foi a melhor aula. Eu uso Então, bastante também com adultos. Uso bastante. os adultos, eles curtem também. E muita gente, assim, quem usa sabe que o adulto gosta, né? As pessoas mais novas, assim, na área que estão chegando, mas é para usar para adulto, para criança? Sim, para criança pequena, eu tenho, assim, poucos materiais, né? Eu tenho 2 ou 3. Entendi. Tanto é que me convidaram para participar de um grupo de professoras para eu fazer mais jogos para elas, né? Para as crianças pequenas. Legal. Então, é isso. Legal. Realmente, porque tem coisas que, assim, acho que a maioria, exceto as figuras, que tipo comida, coisas assim, que até dá para usar, mas as coisas, as frases, realmente é para, né, crianças assim, que eu digo, já alfabetizadas para cima. Né? E a gente sabe que o visual é muito importante, né? Então, as cartas, por elas serem coloridas, cada cor ter ali, né? Vermelho para o verbo, azul para o pronome, isso ajuda muito, né? Então, gostoso, até para a gente, professor, é gostoso de usar, porque você consegue se basear melhor ali, né? Então, eu faço com os meus alunos, eu coloco na lousa, porque, como eu comentei, as minhas lousas são imantadas, né? Coloco na lousa, coloco em ordem errada, peço para eles corrigirem, peço para eles escreverem uma frase, eu vou falando, faz agora na negativa, agora na interrogativa, né? Então, eles conseguem visualizar muito bem. Bem legal. Eu gosto bastante também de usar. Sim, eu preparei um curso agora, né? Um mini curso, que é para usar figuras para você praticar drills e para você praticar a estrutura da língua. E eu estava relendo um pouco, né? Isso aí, né? Eu já fiz curso em 1900 e nada sobre ilustrações com a Rita da Costa. Quando a Rita da Costa, vamos pesquisar quem que é a Rita da Costa. Quando a Rita da Costa morava no Brasil, ela é uma inglesa, e acho que foi em 91, 92, e ela veio para aqueles seminários da Alumni, né? Sobre a importância de você levar figuras, ilustrações para a sua sala de aula, porque o cérebro, ele vê uma ilustração e ele se conecta, né, com ela em questão de segundos, diferente de uma palavra, né? Então, usar ilustrações é muito, muito importante. Então, legal. Isso... Se deixar, a gente fica falando aqui por muito tempo, porque é muito gostoso falar do que a gente faz e do que a gente ama fazer, né? Mas já indo para um finalzinho aí do nosso bate-papo, da nossa conversa, eu queria saber de você, nesse tempo de pandemia, esse tempo difícil, que tudo tem que ser online, como você tem feito para usar esses jogos nas suas aulas online? Então, eu tenho pensado em muitas maneiras, né? Eu gravei vários vídeos, por exemplo, esse jogo que a Clarissa estava, né? O de Questions for Advanced Students. Esse jogo é um jogo que você pode usar as perguntas para entrevistar os alunos, um aluno pode entrevistar o outro, você pode usar esse tópico para pedir para que ele construa um diálogo, ou você pode usar esse tópico para pedir que ele faça uma redação, ou para que ele crie uma história em quadrinhos, ou para que ele represente um diálogo. Então, tem muitas maneiras. Esse é um jogo, né? Eu tenho vídeos lá no nosso YouTube que eu coloquei. Eu fiz um vídeo que dá 12 dicas para usar o Can You Tell a Story. Tem outro do jogo de profissões, que é um jogo assim simples, mas dá muito pano para manga. Sim. Dá para você explorar muito. Por que dá para explorar? Se eu estou praticando verbo to be, do e does, did, falando de rotina, por que dá para usar esse jogo? Porque é figuras, na verdade a gente vai explorar as figuras. Então, usem fotos, usem os jogos que tem as figuras prontinhas, separadas. Realmente, eu também fiquei surpresa, viu, Felipe? Quando eu vi que não podia mais, né, no presencial, eu falei, bom, vamos ver. Aí eu vi professoras postando no Instagram que elas já estavam adaptando para o uso online. Eu falei, eu tenho as minhas ideias, vamos ver as ideias delas, né? E daí fiz esses vídeos. Então, realmente dá para usar no online também. E aquela foto que eu postei hoje no Instagram também, se você tem uma lousa, se você colocou lá a manta
o adesivo imantado nos seus jogos, você pode usar para explicar para os seus alunos, para fazer errado e falar para eles te direcionarem para fazer certo, né? Legal. E o professor é muito criativo, né? Isso que é legal. Sim, sim. Eu mesma, aquele e-book que você fez, eu uso muito. Hoje mesmo eu fiz aquele, que é o da Chain, que você fala uma palavra, tipo, I have rice for lunch, né? Eu como arroz no almoço, e aí eles têm que completar, e aí vai. Então dá muito certo, eu tenho usado bastante e funciona. Então eu amo todos, gosto de verdade, eu queria ter todos. Que legal. Então, esse e-book, não sei se você viu o vídeo, eu fiz um vídeo transformando as 10 primeiras atividades em online. Tá. Eu assisti ao vídeo, até mandei para o pessoal da escola que eu trabalho e mandei o e-book. Bem legal. Legal. Mas, como o Felipe falou, se pudéssemos, ficaríamos aqui acho que horas e horas falando, porque é muito assunto, né? Uhum. Mas queríamos te agradecer pelo convite, por ter compartilhado um pouquinho aí da sua experiência, do trabalho que você faz. E gostaria também de pedir para o pessoal assinar aqui o nosso canal, nos seguir em todas as redes sociais. A gente está, tanto a Márcia também, tem os seus vídeos no YouTube, no Instagram, o Felipe da OK Idiomas, eu com o Cla English. Então, se inscrevam no nosso canal e não deixe de nos ouvir e nos assistir. Obrigada. Isso. Márcia, é @jogosplay2learn, né? Isso, O Instagram. isso. @jogosplay2learn da Márcia, @OK Idiomas Sorocaba da OK e @claenglish.sorocaba. Todos, e lá você pode encontrar todos os canais para nos seguirem aí. Bom, muitíssimo obrigado, Márcia, Eu que pelo agradeço, muito obrigada. bate-papo. Vamos tentar marcar outros, porque é muito bom falar sobre isso. Estou à disposição. Obrigado. Obrigada, até a próxima. Até.